Senadora Damares Alves, 5 minutos. Meu Deus, muito pouco, presidente. Ministra, e é muito pouco porque a senhora está demorando de vir a essa casa. Eu não sei qual foi a última vez que a senhora esteve aqui, mas a sua pasta precisa estar mais presente no Congresso Nacional. E quando a senhora não puder vir, manda técnico conversar com a gente, tira os nossos gabinetes. A senhora vê o que está chegando de pergunta aqui. Eu precisaria de um dia para conversar com a senhora. E lembrar, ministra, que nós aqui queremos que a senhora dê muito certo. A senhora precisa dar certo, porque a senhora dando certo, vidas estarão sendo salvas. Então, não existe uma torcida aqui contra a senhora. Pelo contrário, nós queremos muito que esse ministério dê certo, mas a gente está vendo que tem coisa que não está dando certo lá, ministra. Ou a senhora está sendo sabotada o tempo todo por sua equipe, e às vezes eu acho que é isso mesmo. A senhora é uma boa técnica, a senhora é uma grande profissional, a senhora é uma grande cientista, mas os erros da sua pasta, eles são gritantes. Por exemplo, está chegando aqui para mim, o que aconteceu com a caderneta da criança e do adolescente que tirou o protocolo de risco psíquico para o autismo e agora só indica um QR Code? Será que sua equipe técnica tem certeza que todo brasileiro tem acesso a um celular para buscar os dados e as informações por QR Code? Por que retirou o protocolo da caderneta? Perguntas como essa: 145 mil doses de vacina vence no final de abril, vacina contra a dengue, e não tem plano B, caso a procura aumenta. O que aconteceu? Por que deixou vencer tantas doses? No mesmo sentido, ministra, milhares e milhares de remédios lá destinados ao povo Yanomami foram jogados fora. Foi encontrado remédios no lixo. O que aconteceu? Vocês não observaram a data de validade dos remédios lá que foram destinados aos povos indígenas, especialmente ao Yanomami? Outra coisa, ministra, a senhora anunciou a construção de 2 hospitais na área Yanomami. Já começou a construção dos 2 hospitais? Não serão mais 2 hospitais? Outra coisa, temos uma MP aqui, a 1209 de 2024, que está prevendo R$1 bilhão para as ações de emergências com relação ao território indígena Yanomami. Não está previsto nessa MP nenhum orçamento para a área dos hospitais. Eles não serão construídos? Serão construídos? A senhora falou de subnotificação no governo anterior, mas a gente precisa chamar a atenção que é a mesma equipe que está lá. São os mesmos servidores do passado que estão lá. Eu estive agora esse final de semana lá em Roraima, ministra. Eu não conversei com a imprensa, não. Eu conversei com os profissionais que estão em área. As mortes estão aumentando, sim. E por que vocês não divulgam os boletins de setembro para cá? O último boletim divulgado foi em setembro do ano passado. Com medo da gente fazer comparação, a gente não quer fazer comparação, ministra. A gente quer salvar a vida de criança Yanomami. Eu quero lembrar que os números do governo anterior teve um agravante. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Isso precisa ser considerado. E não consideraram os 2 anos de pandemia na hora da sua equipe técnica usar aqueles números para atacar o antigo governo. Eu fui chamada de genocida e eu não era responsável pela pasta da saúde. Seus técnicos em reuniões em área diziam: nós vamos prender a ministra Damares, a ex-ministra Damares. Por quê? Porque usar morte de criança para perseguir o governo anterior aconteceu na sua pasta. E talvez não tenha sido a senhora. Aí eu pergunto, a senhora está sendo sabotada dentro do ministério? A senhora tem controle realmente de tudo que está acontecendo ali, ministra? A senhora está confortável em continuar nesse cargo? A senhora é muito boa. Não termina a sua história na condução dessa pasta se a senhora não estiver se sentindo confortável. Temos muitas perguntas aqui, mas eu tenho uma que está me incomodando há muito tempo. O que aconteceu com a menininha Yanomami que foi estuprada de forma coletiva? Estupro coletivo dentro da Casai de Boa Vista. A menina é retirada da aldeia, vem para a tutela do Ministério da Saúde dentro da Casai e ela é estuprada. Estupro coletivo. Onde está essa menina? O que aconteceu? O que houve que não teve proteção para a menina sob a proteção da sua pasta, ministra? Ministra Anísia, são tantas perguntas, eu gostaria de um dia inteiro para lhe perguntar. Tem uma pergunta de orçamento também. As emendas de bancada estão sendo executadas? Nós temos senadores o tempo todo aqui reclamando que é emenda impositiva, elas não estão sendo executadas. O que está acontecendo com a sua gestão? Ministra, a gente precisa que a senhora dê certo, acredite nisso. Nós queremos que a senhora dê certo. E aqui, ministra, essa comissão,
É a sua casa. A casa é a sua casa. Vem conversar com a gente. Não quer audiência pública? Faça reunião de porta fechada com a gente, mas a gente precisa que vidas sejam salvas. Nós estamos diante da pandemia da dengue. A vacina foi lá para criança de 12, 14 anos. Até hoje eu não entendi. O mosquito pergunta a idade na hora de vacinar. A sua equipe técnica não nos explicou por que estabeleceu uma idade tão curta, um período tão curto, 12, 14 anos. Resultado, ministra, venha mais vezes a essa casa. A sua pasta tem nos deixado o tempo todo em constante angústia e nós gostaríamos de ter resposta para todas as nossas perguntas. Se não se sentir à vontade em responder, pode responder por e-mail e eu tenho mais perguntas e queria lhe pedir permissão, ministra, de enviar diretamente para o seu gabinete, Excelência, e a senhora me responder por e-mail as demais perguntas. Ministra, pode ser 10 minutos? Pode. Vou tentar aqui. Vamos tentar, que eu vou olhando as questões aí. Bom, primeiro, em relação à questão do senador Eduardo Girão a respeito da vacina de Covid. Não, antes de tudo, eu falo o seguinte, eu jamais deixei de vir a essa casa quando convidada e a minha gestão também é sempre aberta ao diálogo e valoriza esse diálogo, frisando que não só o meu respeito, mas a minha valorização da ação parlamentar. Ela é necessária para o Brasil. Quero, em relação à questão da vacina, dizer que todas as ações do Ministério da Saúde nessa área, elas são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações, um programa que tem mais de 50 anos e que nós reerguemos. Falo isso com muito orgulho. Da mesma maneira, como eu mostrei ali, nós iniciamos um processo de reverter a queda nas coberturas de vacina, que tem como uma das suas explicações o negacionismo praticado no governo passado. Isso é dado, isso é um fato. E que repercute, inclusive, na vacinação de dengue mencionada aqui pela senadora Damares. Todo esse processo no Ministério, ele passa por um comitê técnico assessor. Esse comitê técnico não é formado apenas por pesquisadores individuais, pelas principais sociedades científicas da área no Brasil. A Sociedade de Vacinologia, a Sociedade de Infectologia, ou seja, a concentração e os consensos científicos estabelecidos, como deve ser em todo o mundo, para discutir a questão das vacinas, como elas devem ser definidas. Além disso, o Brasil acompanha de perto e temos a honra de ter uma brasileira que participa do Comitê da Organização Mundial de Saúde para Vacinações, que é a professora Cristiana Toscano, também membro do nosso Comitê Técnico Assessor. Então, acompanhamos todas as tendências internacionais nesse sentido. A definição de quem, como usa a vacina, baseia-se em critérios científicos, principalmente da possibilidade de prevenção em relação às doenças, um enfoque coletivo, como sabemos, que é o que pauta as vacinas, e também sempre questões de custo-efetividade em cada país. Não é verdade que o Brasil é o único país a indicar a vacina de Covid-19 para crianças. A partir de 6 meses de idade, essa indicação é feita em vários países, tanto nas Américas, quanto nos Estados Unidos, na América Latina, quanto nos Estados Unidos, da América do Norte, quanto na Europa. Só para dar um exemplo da Europa, crianças vacinadas a partir, então, desses 6 meses de idade. São vários países que o fazem, como é o caso da Grécia, como é o caso da Áustria, da Bélgica, da Estônia, da França, da Alemanha. São vários países, portanto, que fazem a vacinação. Além disso, no âmbito da América Latina, temos essa vacinação em vários países também da América. Como essa questão é feita no Brasil?
Como eu disse, a nota técnica é um instrumento correto, porque é uma nota do Programa Nacional de Imunizações, para definir não só quem deve tomar a vacina, mas como essas doses devem ser aplicadas, como é feita a vigilância dos efeitos adversos que existem para todos os medicamentos e para todas as vacinas. Um exemplo é a vacina de febre amarela, empregada já no Brasil há mais de 70 anos, há 80 anos, na verdade, e que é uma vacina que também tem seus efeitos adversos já identificados, controlados. É a mesma coisa que fazemos e noticiamos recentemente em coletiva sobre a vacinação de dengue. Vacina é um instrumento de saúde pública, precisa ser monitorado. Como foi feita a adoção dessa vacina no Brasil? Como todas as vacinas. Após as fases de pesquisa clínica, e todo o dossiê montado pelos laboratórios, é a Anvisa, não é o Ministério da Saúde que faz o registro. É um registro que avalia eficácia, segurança das vacinas. Ao Ministério da Saúde cabe definir se as vacinas devem integrar o Programa Nacional de Imunizações, sempre com critério de possibilidade de mais de uma vacina existente, economia para o sistema de saúde, colocando sempre a defesa da vida em primeiro lugar. Essa é a orientação básica do Ministério da Saúde. Portanto, é um desserviço à saúde pública, é um desserviço a quem quer proteger a vida, senador Girão, levantar, fazer debates parciais, que não têm nenhum respaldo das principais sociedades científicas do Brasil, do mundo e da Organização Mundial de Saúde, que colocam em dúvida a vacinação, que geram pânico na população e, sobretudo, geram hospitalizações e mortes, que foi um dos fatores usados pelo Programa Nacional de Imunizações ao olhar a faixa etária definida para proteção com a vacina Covid-19. A atualização de vacina, também seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, as vacinas existentes, elas protegem. A questão da atualização é para aumentar esse espectro de proteção diante de novas variantes. Essa é a orientação em todo o mundo no que diz respeito à vacinação. Então, o Brasil segue as melhores orientações, as melhores práticas. Foi isso que levamos semana passada ao G20, inclusive com a proposta de uma aliança para a produção local, porque o que eu mais gostaria é que nossos laboratórios públicos pudessem ser os campeões na vacinação. Se houvesse uma política continuada de ciência, tecnologia e inovação, como foi praticada nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, certamente nós teríamos uma vacina nacional, não só para a Covid, mas para o enfrentamento à dengue, que nós vamos ter agora, espero, com a aprovação da vacina Butantan. Então, em relação à vacina da dengue, também a pergunta sobre faixa etária. Essa faixa etária definida pelo Comitê Científico a partir da orientação da Organização Mundial de Saúde. Essa vacina não teve no Brasil registro para a população idosa, que é a população que mais agrava, por dengue, como sabemos, mas a vacina não foi aprovada, portanto, não pode ser usada para essa população. E aproveito para reforçar, junto aos senhores e junto à população, as outras formas de proteção para a dengue, sobretudo evitando a proliferação dos mosquitos nesse momento e tendo a atenção especial para os casos de agravamento. Dor forte nos olhos, dor abdominal, sinais de hemorragias, enfim, todas as formas que nós temos amplamente divulgado com a preocupação de salvar vidas. Ou seja, nós vivemos hoje, aí aproveito para falar com o senador... Quanto tempo eu tenho, senador? 1h32. Tá. Bom, estou correndo um pouquinho aqui, só um pouco, está ali no relógio, tá bom. Bom, em relação
Bom, em relação à questão Yanomami, eu já falei em resposta anterior, mas reitero a pergunta da senadora Damari, prioridade absoluta não do Ministério da Saúde, mas do governo federal, ação interministerial sendo adotada para isso, várias frentes de atuação. Nós estamos, eu já havia também mencionado isso, com o hospital incorporado à EBSER, onde nós teremos uma área de retaguarda para a população indígena, com a reforma da CASAI e no polo de Surucucu, um centro especializado de atendimento que vai permitir, ao lado das unidades básicas de saúde indígena, que estão no PAC, como eu já demonstrei, uma melhor qualidade nesse atendimento. Em relação ao plano B da vacina de dengue, isso é muito importante. Esse plano já está em curso. Nós fizemos um elenco de municípios a partir de critérios técnicos definidos pelo Comitê Assessor do Programa de Imunização e numa pactuação com estados e municípios. Não é uma decisão isolada da ministra da Saúde, é uma decisão junto com estados e municípios através dos seus conselhos nacionais. Já estamos fazendo a redistribuição. Mas se não houvesse um negacionismo às vacinas, certamente as famílias estariam levando as suas crianças e seus jovens para serem vacinados. Esse é o ponto fundamental que eu queria colocar. Por fim, em relação à caderneta da criança, nós retomamos a caderneta da criança depois de 4 anos sem que ela fosse entregue. Hoje ela está sendo entregue à maternidade. A caderneta é um instrumento ativo. Qualquer contribuição para o seu aperfeiçoamento sempre será bem-vinda, mas ela já tem sido saudada por todas as equipes de saúde. Eu a lancei há 15 dias quase, no Instituto Fernandes Figueira, que completou 100 anos e é uma referência na saúde materno-infantil. Agradecer ao senador Omar Aziz, também lhe dizendo que esse debate sobre a questão da saúde indígena ele não é recente. Nós tivemos esse quadro que eu já comentei aqui, de total abandono, de descaso, de desassistência no governo anterior. É uma gestão direta do Ministério da Saúde, o que não acontece em outras áreas da saúde, e nós vamos trabalhar para continuar a avançar nessa proteção, agora também com uma relação estreita com as lideranças indígenas, que é também a orientação do nosso governo, que criou o Ministério dos Povos Indígenas. É fazer com e não fazer para essa orientação. E para fechar, eu digo que eu me sinto honrada por ocupar esse ministério. Não há nenhuma hipótese de eu desistir desse trabalho. Quem é responsável pela minha nomeação é o presidente da República, presidente Lula, que me convidou, e sempre que estiver nessa posição, estarei trabalhando pela missão maior do Ministério, que é a defesa do SUS, é a defesa dos cidadãos brasileiros, da sua saúde, das suas famílias, com qualidade de vida, como nas várias estratégias que recuperamos e nas inovações que temos feito, como os programas que eu mencionei hoje aqui. Bem, com a palavra o senador Eduardo Girão, para sua réplica, 2 minutos. Obrigado, presidente. Irrevogáveis. Presidente. Vamos ser bem clara. Então, nós não vamos construir 2 hospitais na área Yanomami, não precisamos nos preocupar com a MP em apresentar emendas, em apresentar modificação, não precisamos de orçamento para isso, nem tirar um pouquinho dessa MP. Serão polos bases, é isso? Não serão hospitais. Ok. Segundo, ministra, quando eu falei para a senhora ter cuidado, olha a inteligência que a senhora tem. Como eu gostaria de ter o cérebro da senhora. Mas eu repito, a senhora pode estar sendo sabotada no Ministério. Como é que a sua secretária nacional antidengue viaja em janeiro, 30 dias de férias, ministra, em plena crise? Ministra, fique atento à condução do Ministério. Que Deus lhe abençoe, ministra. Que a senhora tenha muito sucesso. Se a senhora decidir ficar, que a senhora tenha muito sucesso. E quem sabe, ministra, não vai ser aqui que a gente vai encontrar a solução para a saúde indígena. De 2007 a 2011, ministra, o Vale do Javari era a maior desnutrição do mundo, maior que o Sudão.
A secretaria, a CESAI não está dando certo, vamos ter que rever, que era um sonho nosso, lembra, ministro Humberto? Ter uma Secretaria de Saúde Indígena, não está dando certo essa forma de política pública, vamos ter que rever isso. Então, ministra, eu me coloco à disposição para o diálogo, para conversar, que Deus lhe dê estratégia e sabedoria, porque o nosso povo está precisando ser cuidado. Obrigado, senadora Damares. O próximo bloco eu vou fazer de uma vez só, tá certo?